Boa noite, prof. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite, Tony. Não Boa é que noite. estava dando erro, é que eu estava atrasada mesmo. É que eu Ah, não, tive mas não tá abrindo Ava pra gente, prof. A gente não tá nem conseguindo acessar o portal da faculdade. do AVA, mas eu trabalhei a tarde inteira hoje no AVA. Aí, então caiu agora. A gente não tá nem o Ah, portal da meu Andrade. Deus! Só o que faltava, o que eu fiz, vai sumir. Putz, Eu então. morro. Olha, eu estou a tarde inteira naquele AVA, arrumando e corrigindo e preparando. Ele não tá entrando nem na página inicial, na verdade, no acadêmico mesmo lá, né? Daí nem vai pra frente. Ah, ontem eu recebi uma mensagem que ele estava em manutenção. Mas hoje eu trabalho a tarde inteira, deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora eu consigo entrar. Vocês tentaram por qual domínio? Deixa eu ver aqui, ó. Eu estava a tarde inteira no AVA. E as minhas alunas do EAD também. Ah, meu pai, só o que me faltava, deixa eu ver. Tem por isso, prof, que entra no acadêmico online ali, né? Pior que está dando erro. E eu fiquei a tarde inteira corrigindo. Então, deve ter caído agora, então. Ah, então caiu agora, porque olha, de manhã eu trabalhei no AVA, daí eu entrei, eram umas 2 horas no AVA e fiquei até agora, 19h25. Daí que eu saí. Então mas daqui a pouco ele volta. Porque ontem, que eu saiba, ontem ele estava em manutenção, tá? Mas, Daqui a pouquinho deve voltar ali. é. Pessoal, tudo bem? Semana que vem tem apresentação de trabalho. Vocês ainda têm alguma dúvida em relação ao trabalho? Prof, Alguém tem dúvida? Senão eu vou tocar, senão eu não saio do chão. tá ouvindo? Estou, fala, Keila. Na verdade, eu tenho uma dúvida, mas não é exatamente com relação à apresentação. Eu tenho uma dúvida relacionada ao conteúdo que a gente está lendo para apresentar. Eu não sei se eu Ah, deixo essa pergunta para o final da aula ou se eu posso fazer já, se não vai não, atrapalhar. faz agora, porque hoje eu preciso andar com a matéria, gente, senão eu Tá. nunca ando. Então, nós vamos falar sobre a psicanálise infantil, né? Ah, sei. E uma dúvida que se tornou assim do grupo foi com relação à sublimação da criança. Se a criança nasce com uma predisposição genética para sublimar ou recalcar, ou se isso depende só do meio. Assim, ó, porque o Freud ele não negava o biológico, tá? Ele não negava o biológico, então pode estar trazendo alguma coisa na genética, mas tudo depende da visão da psicanálise, né? Mas alguma coisa ele traz da memória genética, né? Porque Porque essa. Freud não, ele pode ter uma predisposição, mas tudo vai depender do modelo de pai, do modelo de mãe que essa criança vai introjetar, modelo de família. Porque a questão o que acontece? Aquele adulto que é muito crítico, que critica todo mundo, que aponta o dedo para Deus e o mundo, qual é o maior problema dele? O recalque. É essa questão da sublimação, que ele não trabalhou direito. Então, né, aquela pessoa que tudo ela aponta, tudo ela acha que o mundo está errado, no fundo, ela tem um índice de recalque muito grande. Prof, mas é aí que, deixa eu fazer a É, pergunta que é também, mas nesse comportamento que ele tem de ser crítico, isso foi algo que ele, como quando criança, calcou sozinho. ou é sozinho, por exemplo, quando, deixa eu fazer melhor a pergunta, esse tipo de crítica e comportamento que ele tem, é algo que ele transformou assim,
ou ele se tornou assim? As duas coisas. Não dá para separar se tornou e se transformou. Não se separa. Então, é aquilo que a gente estava comentando. Então, pode ser do meio e também do indivíduo, do sujeito. Exatamente, porque, veja bem uma coisa, Freud, ele era fisiologista, então a psicanálise, ela nunca negou a questão biológica, tanto que Freud entra na concepção de homem interacionista. Né? O homem nasce um ser biológico, e vai se transformando, se constituindo através do meio, dos estímulos que ele recebe. E daí a gente pode dizer, por exemplo, aquela criança que aprende bem, que tem facilidade, que tem interesse, isso foi algo bem trabalhado, e aquela criança que não gosta, não tem para aprender, para estudar, não gosta nem de estudar, que daí seria algo que a gente pode dizer que se ele não vai bem na aprendizagem, é porque lá quando criança, naquela fase, ele não teve isso bem instigado, não foi passado, ou a curiosidade dele não foi respondida. Olha, não dá para te afirmar, porque cada caso é um caso, né? Quando um adulto não tem interesse em estudar, não tem interesse em aprender, depende. Nós não podemos afirmar isso. Tá, no livro a gente tem essas três situações, né? Do recalque, da repressão e da sublimação. E daí que a gente estava tentando investigar e descobrir melhor em qual fase que ele não absorveu bem isso, que não foi trabalhado, se era internamente, se era uma coisa que nascia ou que se tornava. Pessoal, nós temos que entender uma coisa, né? Nós temos, você está lendo um livro. Eu vou usar o exemplo do Gibbs em busca de si mesmo. Muita gente lê o livro Gibbs em busca de si mesmo e fala que ele é autista, mas em nenhum momento alguém afirmou, ou mesmo quem pesquisou sobre o Gibbs, que ele era autista. Na realidade, ele tinha um pai e uma mãe ausente e ele era educado pela babá. Então, ele não se relacionava com as pessoas e tudo mais. Tá? Então, por exemplo, o que nós temos que cuidar? Quando você lê um livro, ou quando você estuda uma teoria, eu tenho que cuidar quando eu vou afirmar, aquela pessoa é assim, ou aquele adulto, infância assim, assim, assim. Isso depende de o quê? Cada caso é um caso. Cada caso tem que ser estudado separadamente. Nós corremos um risco, psicólogos, muitas vezes, de cair aonde? No psicologismo, no determinismo. Eu, por exemplo, trabalho com autista faz muitos anos. Eu trabalho com o método ABA, com o método TIT, eu trabalho com o Piaget, eu trabalho com várias teorias. E, às vezes, o que eu faço? Eu pego todas essas teorias, coloco no bolso e vou resolver do meu jeito. Caso é um caso. Então, afirmar, eu não posso afirmar. Porque existe uma história por trás desse sujeito que deve ser respeitada e deve ser analisada. Porque cada um... ele não tem interesse em estudar na adolescência. Mas eu já tenho casos de que ele perdeu interesse na adolescência. Quando ele era criança, ele adorava ir para a escola, mas aconteceram fatos com eles lá na escola que ele não queria mais ir para a escola. Então, não dá para dizer é isso ou é aquilo. Cada caso é um caso. A dúvida era mais no sentido, assim, se algumas crianças têm uma predisposição para o recalque e outras para a sublimação. Todo mundo tem. Todos nós, crianças, elas têm predisposição para todos os mecanismos de defesa que Freud coloca.
Agora, eu não posso afirmar, ai, né, aquele bebê teve uma vida linda, maravilhosa, a mãe estimulou, a mãe amou, o pai não vai ter a sublimação, ou ele não vai ter uma transferência, ou ele não vai ter um deslocamento. Eu não posso afirmar isso. Nós temos que entender que o ser humano, ele é dinâmico. E que o nosso psique, ele está sempre em transformação. O psicólogo, ele tem que parar de querer achar resposta para as coisas. E também... Só um pouquinho. Tá. Porque nós não temos resposta. Psicologia. O papel do psicólogo, da psicologia, é proporcionar, ou para aquela criança, ou para aquele adolescente, ou para aquele adulto, uma vida menos doída, menos dolorida, menos sofrida. Hoje eu estava lendo uma frase de Jung aqui, que uma colega minha mandou. Você só conhece a alegria vivendo a tristeza. Pois não, Gleici? Escutando o que você está falando, de repente a gente pode entender assim, que também tem determinados assuntos em que você pode tirar muito bem aquilo, e tem outros que você pode não saber lidar, que talvez vire o recalque. Não é sempre 100% que você vai ser, que a criança ou o adulto vai entender uma situação e vai ser, que não vai ter o recalque, ou não vai ser inibido. Dependendo, pode ser os três ao mesmo tempo em diferentes situações, né? Estágios. Pode. Tá. Pode. E eu posso ter uma criança, dentro da teoria da psicanálise, já que é dela que vocês estão falando. Então, eu posso ter uma criança lá que vivenciou todas as fases, foi desfraldada certinha, comeu o cocôzinho, trabalharam lá toda a questão simbólica dela e tudo mais. Aí ela vai lá para o primeiro ano, vai lá para a escola e sofre lá uma repressão. Tem uma professora lá, carrasca, que grita com os pequenos, que berra, e coisas que vocês mesmos já comentaram aqui. E daí? Porque o que nós temos que entender, pessoal? A psique é um processo que está sempre em desenvolvimento. Por isso que às vezes eu não tenho paciência com o adolescente, porque o adolescente acha que ele já está pronto. Uma época eu dava aula no curso de Direito, eu não quis mais. Por quê? Eles entram no curso do Direito, eles pegam a Constituição debaixo do braço e acham que eles sabem tudo. Então, não sabem. Quantos ministros famosos, quantos advogados famosos, quantos juízes famosos que já fizeram besteira. Então, é isso que eu quero colocar. Por que muita gente vai fazer terapia e desiste? Porque terapia é um processo. Você nunca vai estar pronto. Eu vou na terapia, daí às vezes o meu psicólogo fala assim, eu vou lá a cada 2, 3 meses, porque mais que isso eu não vou. Lá tá. Aí ele fala, não, isso aqui está resolvido, isso aqui tu não precisa mais falar. Eu falo, às vezes eu volto, vou lá e falo a mesma coisa, porque eu não resolvi. Então, é isso que nós temos que entender, o que eu venho falando desde o início das nossas aulas. Não coloquem as coisas dentro de uma caixinha. Psicologia não é o manual. Não é o manual. É igual à escola. Por que a escola, muitas vezes, ela tem um fracasso? Porque a escola vira um manual. Ela tem um currículo e o professor vai dar aula sempre do mesmo jeito. Aliás, as atividades são sempre as mesmas.
Exatamente isso. É a mesma coisa, sem entrar em polêmica, a mesma coisa é a saúde. Há o médico que não se moderniza. Lá em Brusque, eu lembro quando a minha mãe levava a gente ao médico, não precisava ir, podia pegar a receita com a vizinha, porque ele dava o mesmo remédio para todo mundo. Tá? Então, por favor. E dentro da psicanálise, ou vocês vão estudar Freud puro, que é difícil hoje, porque já está poluído, daí você vai ter Jung, você vai ter Lacan, tá? A própria Ana Freud, a Melanie Klein, daí vai ter aí uma infinidade de coisas. Por isso que é importante, por isso que eu venho batendo na tecla para vocês lerem livros, irem lá para os clássicos. Porque o que acontece? O artigo ele é poluído. Por que o artigo é poluído? Porque quem escreveu aquele artigo não é neutro. Eu acabei, faz 3 dias, de escrever o material aí para uma editora. Quando eu li, eu falei, meu Deus, é a minha cara, é o que eu penso. Tá? Então, eu também poluí algumas citações que eu coloquei de autores e tudo mais, porque ninguém é neutro, não existe uma neutralidade. Ninguém é neutro. Ok? Respondi a pergunta de vocês? Prof, obrigada. Uhum. Pessoal, mais alguma questão? Porque meu Deus, já se passaram 30 minutos. Mais alguma questão sobre o trabalho, sobre o que vocês estão discutindo? Não? Essas discussões, elas são importantes. Vocês já tiveram psicanálise? Não. Não? Vocês vão ter com o professor Gledson, provavelmente, que ele é ótimo. Ele é que é o nosso bambambam em psicanálise. E se eu não me engano, o professor Gledson, ele é terapeuta de criança, não tenho certeza. Ele é muito bom. Bom, vamos lá, né? Vamos ver se hoje eu ando aqui com a nossa aula. Pessoal, eu tenho que fechar o slide 3. Por isso que fazer um diagnóstico, né, é complicado. Você afirmar, a pessoa é psicótica, a pessoa é esquizofrênica. A criança não sublimou, a criança não viveu o complexo de Édipo. Então, é uma série de questões que você levanta na hora, e claro que você tem que ter a base teórica, mas é a tua experiência que vai te dar uma base, é o que eu falei. Eu trabalho há anos com autista. Às vezes eu vou pelo método ABA, eu vou pelo método TIT, eu vou pela comunicação alternativa, e às vezes eu tenho que usar o quê? A contenção. Teve um menino, muito tempo que eu atendi ele. Às vezes eu ficava 5 minutos na frente dele. Para conter ele, eu ficava ali. Até que ele me empurrava, eu saía, ia. Então, é isso aí. Vivendo e aprendendo. E a psicanálise, infelizmente, ela já teve muitas críticas. Não foi Freud que colocou as pessoas dentro da casinha da psicanálise. Foram as pessoas que se apoderaram dos escritos de Freud e começaram a interpretar todo mundo.
Foi a mesma coisa que aconteceu com a teoria piagetiana, bem lá no começo. Quando veio a onda de Piaget, se eu não me engano, foram nos anos 80, 90, daí ia todo mundo lá com as fases. Eu tinha que fazer isso na prefeitura, eu trabalhava na pré-escola nos anos 79, por aí. A secretaria vinha assim com uma folha, você tinha lá as fases piagetianas, e você tinha que marcar um xizinho, se a criança fazia aquilo, se não fazia, fazia aquilo, se não fazia aquilo. Você tinha que encaixar a criança dentro das fases piagetianas. Aí iniciaram-se as críticas em cima da teoria de Piaget, mas Piaget não mandou fazer isso. Nem Freud mandou, interpretar o planeta. Bom, pessoal, vamos lá, vamos ver se eu fecho esse slide e começo o 4, pelo menos um pouco. Algumas coisas aqui eu já trabalhei, a questão da autoestima. Por favor, se alguém precisar me interromper, fiquem à vontade. Podem me chamar. Se eu cair, me avisem. Tá? Eu estou com o celular aqui, tá, Cleiton? Vou deixar o celular aqui pertinho, que às vezes eu caio. A dimensão afetiva na construção do conhecimento, aqui nós trouxemos, então, a discussão de Piaget, Vygotsky e Vallon, a questão da ideia de Freud, a questão da afetividade, do impulso afetivo, que nós já trabalhamos, a questão da divergência e da convergência. O que é essa divergência? A construção do conhecimento entre a interação com meios e objetos. Então, próprio Freud, ele não nega a ação da pessoa com o mundo. Claro que ele vai discutir essa questão da construção do inconsciente, a questão da convergência afetiva, a importância da família, que eu trabalhei na aula passada, a importância da escola, a forma como nós vemos o mundo, que mundo é esse, que sociedade é essa ação educativa. Então, os conceitos aqui, os valores, que valores que nós estamos passando para essas crianças? Que modelo é esse de conhecimento pronto, repetitivo, descontextualizado? Então, aqui existe uma crítica em cima da escola tradicional. Nós temos que pensar em que hoje? Na educação do novo milênio, do século XXI, XXII? E ainda, nós estamos derrapando, tentando enterrar a escola tradicional. A questão do preconceito, da interação do professor, do controle aqui do comportamento. As teorias socio-interacionistas, Freud também entra dentro dessa questão interacionista, porque ele não nega o biológico, mas ele também não nega o meio. O que impulsiona a pessoa a viver? Então, essa interação, essa autonomia, esse respeito, a questão do professor, eu acho que é uma coisa muito séria, muito grave que acontece com o professor, essa questão, às vezes, da desvalorização, da falta de respeito geral. Então, esse professor ele tem que estar bem aonde ele está. A questão da relação familiar, essa parceria entre escola e família. Pais severos. O próprio Freud faz crítica em relação à questão do pai severo, o pai que castra, a família castradora. A questão emocional aqui. Então, a família que escuta,
que trabalha a questão emocional, é para ter filhos mais sociáveis, mais amáveis. Aqui as fases pré-natal, uterina, infantil de 0 a 12, o nascimento, daí tem as fases aqui da adolescência, a fase adulto, jovem adulto, meia-idade, e a terceira idade. A infância, que eu já trabalhei um pouco na aula passada, essa questão aqui pré-natal, a questão dos espaços, né, do bebê, do feto, das desordens genéticas. Então, aqui nós temos que cuidar, sífilis, rubéola, toxoplasmose, remédios, droga, HIV, o próprio Covid hoje, né, também, que é uma outra questão que não posso afirmar nada ainda, porque é algo ainda que está sendo estudado, né? Tudo que se diz dele amanhã pode ser que é mentira. A questão da primeira infância, do terceiro ano. Então, ela vai ter o que aqui? A percepção, o focar nos olhos, o ouvir, a questão da sensibilidade tátil, pouco controle motor. Ela não tem autoconsciência, então, o bebê está rindo para mim, ele nem sabe para quem que ele está rindo. As ações do bebê, né, são quase governadas pelos reflexos. O bebê ainda não explora o mundo intencionalmente, ele não tem intenção, e daí vocês vão ver lá a fase oral, a fase sensório-motora de Freud. Nós vamos estudar as fases também de Vallon. Vallon também tem as fases e o próprio Vygotsky. Aqui o bebê mostra o conjunto de comportamentos, os sorrisos, os contatos, o desenvolvimento físico, que deve ser respeitado, né? A questão da alimentação. Por que eu trabalho, né? Primeiro o líquido, depois o pastoso, depois o sólido? Isso tudo é uma coisa, uma questão de desenvolvimento orgânico. A própria fala depois vai depender desta mastigação. A questão aqui da linguagem, o bebê sorri, brinca. Bom, de 8 a 18 meses, nós vamos ter aqui as capacidades motora. Ele já pode gatinhar, andar. Ele já é capaz de apanhar, de segurar objetos pequenos. Pessoal, até a alimentação é um momento lúdico para a criança. Então, você pode picar pedacinhos de fruta que ele não vai se afogar, para ele brincar. Dar uma banana para ele morder. Aqui a mãe deu macarrão para ele brincar. O bebê aqui, ele é o quê? Ele também vai trabalhar aqui a questão das palavras, das combinações. O desenvolvimento psicossocial entre 8 e 12 meses é o aparecimento do medo estranho, porque ele começa a ter interesse pelos pais, ele começa a perceber quem está mais próximo dele, os cuidadores. Aí aqui, 18 meses, ele já anda com segurança, corre, sobe. A questão, né, de dar coisas para ele brincar, explorar. Claro, hoje todos os brinquedos têm lá a faixa etária, mas cuidar, né, pessoal? Eu já tive um paciente que pegou uma tesoura e tentou enfiar na minha mão. Então, cuidar. Nós que trabalhamos com autistas mais severos, nós cuidamos bastante nesse sentido. Os 3 anos de idade, né, a questão das competências, das palavras, o que eu tenho que pensar em termos de fala, pessoal? Eu tenho que pensar que nós temos o pensamento e a linguagem e a fala.
O que é a linguagem? A linguagem é a interpretação do pensamento. O que é a fala? É o ato motor, eu estou aqui falando. Mas, ao mesmo tempo que eu estou falando, que eu estou aqui reproduzindo o meu pensamento, eu também estou usando a linguagem, porque eu estou fazendo a interpretação. Eu estou aqui pensando, puxa, mas será que é isso que eu devo estar falando aos estudantes? Então, eu posso ter uma criança que tenha linguagem, tá? Que tenha linguagem, mas ela não tenha fala, mas ela interpreta. A idade, o ideal, que uma criança já tenha falado todas as letras, o R sempre é o último, inclusive dentro do processo de alfabetização. Quem já trabalhou com alfabetização sabe disso, que o brá, bre, bri, bro, bru, pra, pre, pri, né? Quando tem o R lá entre a consoante e a vogal, é o mais difícil para a criança compreender. Então, o R é o último. O ideal é que a criança esteja falando corretamente entre 3 anos e meio. Ah, ela não fala ainda. Ela não fala ainda. Depende. Se ela não fala nada, nem papai, nem mamãe, há 1 ano, com 2 anos, daí eu já tenho que procurar ajuda aqui. A utilização dos símbolos, a exploração. Ai, a criança é egoísta. Por favor, a criança não é egoísta. Egoístas somos nós. Nós somos. Os adultos são egoístas. A criança não. A criança, ela está em desenvolvimento. E ela é egocêntrica. Porque o mundo é o mundo eu ainda. Ela não consegue sair dela e enxergar o outro. Tem adultos que não conseguem fazer isso. Tem pessoas que elas não conseguem sair delas. Fazer essa inversão de papéis. Eu saio do meu mundo e eu vou para o mundo do outro. Tem um poema do Moreno que é muito lindo, que eu arrancartei, eu só sei uma parte, que eu arrancartei teus olhos e colocarei nos meus. E colocarei os meus olhos nos seus. Então, gente, olha, se eu não me engano, depois eu vou ver se eu acho aqui na internet. Eu tenho em algum lugar esse poema. Ele escreveu há muitos anos, foi um dos primeiros poemas. E é isso que nós, psicólogos, temos que fazer. Não é que você vai sofrer, você vai comprar o problema do outro. Imagina agora se você vai comprar o problema de cada pessoa. Não é isso? Mas é a questão de você sair do teu ponto de vista e para o ponto de vista do outro. Então, a criança, ela não é egoísta, ela é egocêntrica. O egoísmo e o egocentrismo. Aqui eu trago a definição de Piaget, que ele vai falar da animista, realista e artificialista. Então, esse egocentrismo, esse pensamento onipotente, mágico, o mundo criado pela criança. Por isso, acho que foi na última aula que nós adentramos a discussão de não tirar a criança da fantasia. Deixa ela viver. Aqui, a animista. Então, ela dá vida aos objetos inanimados. Então, se ela bater na cadeira, ela vai pedir desculpas para a cadeira. Porque a cadeira tem vida para ela. Geralmente é 2, 3 aninhos. Realista.
medos, ela atribui acontecimentos aqui não concretos, como sonhos, nomes. Então, ela pode ter medo de escuro, medo de sapo, medo de bicho. Artificialista. Puxa, para a chuva, porque eu quero brincar. Ela acha que ela pode ir lá pegar o sol, né? Bom, pessoal, 3 a 6 anos. O que eu tenho que pensar aqui? Eu vou trabalhar depois com vocês na aula 4. Eu vou entrar um pouco no desenvolvimento motor. No desenvolvimento motor. Então, aqui nós temos o quê? A lateralidade. Durante muitos e muitos anos, eu até achei um texto aí um tempo atrás, que a criança, que ela escrevia com a mão esquerda, a própria bibliografia trazia que ela era retardada. Pense, pessoal, retardada. Aonde, né? Então, isso caiu sobre terra, felizmente. Quem é que vai definir a lateralidade? É o cérebro. Se você vai ter uma predominância da direita, da esquerda, você vai usar os dois. A questão aqui, olha, né? Trabalhar o desenvolvimento motor fino, grosso aqui, que alguns autores vão chamar de restrita e ampla. Então, o desenvolvimento motor restrito, que são atividades mais de manusear objetos, né, onde você utiliza as mãos, e a ampla é onde você aqui, pula corda, aqui ela está utilizando a restrita. Aqui nós temos aqui a compreensão, o desenvolvimento da linguagem, a função simbólica, e nós vamos adentrar aonde? Na função semiótica, que Piaget traz tão bem a questão da criança, a criança trabalhar aqui o faz de conta, o brincar. Aqui, ó, a criança consegue contar, lidar já, né? Ela já consegue. Então, às vezes, o pai, né, a família, querem que a criança com 3, 4 anos, olha aqui que bonitinho, já conta até 5. Isso, claro, isso não é relevante para a criança nessa faixa etária. Mas é uma preocupação, né? Porque o sonho do pai e de uma mãe é ver o seu filho lendo e escrevendo. A questão aqui da independência, da identidade de gênero, eu não vou entrar nessa questão agora. A questão aqui do altruísmo, do egocentrismo. E a faixa etária aqui de 6 a 12 anos. Então, ela vai se tornar uma pessoa mais sociável, mais independente, ela gosta de rotina, ela se delibera mais, ela já tem um pouco mais de respeito, ela já consegue introjetar algumas regras, ela respeita mais a verdade, mas ela fica confusa ali entre ficção e realidade. Ela começa a distinguir o real do imaginário, os sonhos, os pesadelos. Ela já possui o bom humor, o mau humor, né? Tem criança que é mal-humorada. Ai. A questão de interiorizar aqui a obediência, as experiências, a capacidade. Às vezes ela pode ter medo, né, de alguma coisa. Já começa a ler, escrever, contar. E algumas características aqui de 10 a 12 anos. Aqui já começa, que eu vou trabalhar mais à frente, a pré-adolescência e adolescência, que eu não vou trabalhar já com vocês, só depois. Aí entra aqui a questão da desigualdade, a velocidade, os jogos, o gosto, as regras, o fascínio, o aumento de resistência.
a importância do período de desenvolvimento intelectual. Aqui eu deixei algumas referências para vocês. Pessoal, esse slide foi, voltou e voltou e foi. Acho que hoje eu encerrei. Então, assim, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que foi falado desse material? Alguém tem alguma referência? Quer questionar alguma coisa? Não? Professora, Pois não, só fala um pouquinho mais alto quem estiver falando. tá melhor agora? Mais ou menos, Isabela. Eu acho que tá ruim o microfone do computador, mas eu vou falar mais pertinho. Isso. Eu tava numa lanchonete e achei bem estranho uma situação de uma criança, ela tinha uns 2 anos por aí. E tinha a criança que ficava na lanchonete com os pais e a outra que chegou com outras pessoas para comer, né? Uhum. E criança sempre quer arrumar amizade, ver outra criancinha quer brincar. E eu achei estranho da criança que tinha chego de não querer, sabe? O menininho sentou do lado dele e eles tinham a mesma idade. Sentou do lado dele, aí a mãe dele falava bem assim: vai, filho, ele só quer brincar com você, ele só quer fazer amizade. E a criança falava assim: não, mas eu não quero fazer amizade com ele. Eu não quero brincar com ele. Eu achei bem estranho esse comportamento dele por ser uma criança tão novinha. Daí, sabe, Isabela, é bem complexo mesmo. Mas tem que ver, às vezes é filho único, não é acostumado só com adultos. Tem, então às vezes não tem essa, porque geralmente criança agita, né? Brinca com todo mundo, corre, em restaurante, você vê muitas, que agora está tudo fechado e não pode, mas você cansa de ir em restaurante, tem parquinho, fica todo mundo lá, as crianças brincando. Realmente é uma criança que provavelmente ela tem alguma dificuldade, Isabela, socialização. É porque a criança ela é muito espontânea, né? Eu trabalhei muitos anos em CEMEI, como coordenadora, como professora lá atrás, eu trabalhei no SESI, muitos anos na educação infantil. Então, a criança ela é muito espontânea, né? Mas aí tem que ver, às vezes é uma repressão. Né? Então, prof, eu achei bem estranho mesmo, até pela mãe dele incentivar ele a brincar com o menininho e ele não querer. Tem, né, gente? Não, tem criança com psicose. Nós não podemos. Se você for para a linha da psicanálise, tem a psicose infantil. É bem grave a psicose infantil. Então, é complicado, né? Quem já estudou sobre a Ana, sobre não a professora nossa, alguém comentou, acho que foi nessa turma, sobre ela estuda psicose. Tem criança que já nasce psicótica. Tem criança que já nasce. Eu atendi um senhor há muitos anos atrás que ele tinha matado 3 pessoas. E ele era um homem bem de vida, ele matou sem motivo nenhum. E daí eu acho que eu atendi ele algumas vezes, depois eu encaminhei ele. Mas quando ele era criança, o que ele fazia? A mãe dele criava frango, né? Comprava pintinho, né? Pintinho, a gente chama, né? Acho que é pintinho. E o que ele fazia com os pintinhos? Ele enforcava todos eles. Então, a mãe cansava de chegar lá onde ela, né, no galinheiro, né, que é esse nome certo, os pintinhos tudo morto. Até que um dia ela descobriu que era ele que matava. Professora, eu tenho até um medo disso, né? Porque eu tenho uma criança na minha família que ela é assim, ela gosta muito de judiar, digamos assim, dos animais. Ela gosta de apertar o pescoço, ela gosta de apertar até matar, sabe? Sufocar. E ela gosta, ela vê, ela dá risada.
E daí a família dá risada, entendeu? Ninguém corrige ela falando que não pode. É, E gente, isso eu isso acho aí é bem bem grave. preocupante. Pesquise sobre a. Ela vivia uma época na Roda Viva, eu gosto daquela profissional, e ela fala, ela afirma. É aquela que escreveu o livro, agora eu lembrei, Mentes Perigosas. Tá? Mentes Perigosas. É só pesquisar, se alguém achar e já passa para. Eu sei que vocês estão conectados aí, não é tão difícil. Mentes Perigosas. Eu gosto muito da Ana. A Ana só pesquisa isso. Esse homem, gente, ele não tinha motivo nenhum para matar o homem, era milionário, ele matou por prazer. Daí ele parou de trabalhar, ele viveu só em casa com a mulher e com a filha, e ele era vigiado. Ele fazia terapia, mas ele era vigiado pela família 24 horas. Porque qualquer coisa ele já queria matar. Então, é o que eu falo, não dá para você negar o biológico. E o pai dele, a mãe dele não tinham essa característica. E a mãe nunca deu conta dele, tanto que ele foi morar com a irmã. E a irmã e o pai e a irmã era amorosa com ele. E o marido dessa irmã também era. E ele fez coisa bem pior, né? Que eu não posso contar aqui agora. Coisas bem piores que matar. Então, professora, porque essa menininha da minha família, há um tempo atrás, 2 anos atrás, eu tinha acabado de comprar uma cachorrinha. Pessoal, só cuidado que a aula está sendo gravada, tá? Por favor. Não vou citar mais. Uhum. E ela pegou um cabo de vassoura e começou a apertar o pescoço da minha cachorrinha. E a minha mãe, no mesmo momento, repreendeu ela. Só que a gente percebe que não é normal, né? Sim, e que ela faz com prazer, ela gosta de fazer. Então, gente, olha, eu tenho tanto caso, antes de eu ficar aqui, eu vou amanhecer contando. Mas eu tive isso é bem complicado, tem que observar, né? Por isso que a criança tem que ser monitorada, observada, o que ela está fazendo. A minha mãe nunca deixou nós brincarmos dentro de um quarto fechado. Ela sempre ficava olhando. Sempre olhando. Oi. Mas no caso aqui, a criança é sim monitorada, mas os pais acham normal. Não repreendem e deixam ela fazer, acham engraçado, dão risada. Até que aconteceu uma desgraça, né? Até que aconteceu uma coisa mais grave, tá? E daí, porque assim, fazer que um pai e uma mãe porque existe uma coisa aqui que nós temos que ter bem claro. Existe e a criança é real. É igual a pessoa arruma um namorado, daí casa, idealiza. Aí, quando ela para de idealizar, ela pensa assim, meu Deus, mas eu não casei com essa pessoa porque ela idealizou, aí a pessoa mudou. Não, a pessoa não mudou. Você idealizou. Então, a família idealiza. Vou contar uma situação rápida aqui. Por exemplo, eu atendi um menino com síndrome de Down, ele tinha 18 anos. E ele era psicótico. Bem psicótico. Tá? Eu fazia a contenção dele. Olha só. Ele aonde ele estudava, eu fiquei um tempo lá nessa instituição, a minha voz ele tinha como comando. Então, ele não ia todos os dias para a fundação, ele só ia 3 vezes por semana, que eram os dias que eu podia ficar com ele, porque era só eu que continha ele. E teve um dia que eu cheguei atrasada, eu saí voando, levei até uma multa no sinaleiro de R$ 180. Eu falei, ele vai chegar lá na escola, vai dar loucura. Pois eu cheguei lá, olha só o que ele fazia. Ele sentava, ele bateu em 2 pequenininhos. E ele fez pior, ele pegou o cachorro dele, picou todinho. Picou.
Pegou uma faca e picou o cachorro. Eu chamei a mãe, nós chamamos. Tu adivinha se alguma vez, até hoje, aquela mãe dá remédio para o filho e ela fala: não, ele é um amor, ele não faz nada. Ele picou o cachorro, gente. Picava o cachorro. Ele, meu Deus, e em quem que ele batia? Nos pequenos. Tá? E a voz de comando que ele tinha era minha, porque o adolescente, a criança ou o adulto que chega no estágio desse, ele tem que ter alguém tem que conter ele. Em casa ninguém continha ele, ninguém. Às vezes ele chegava todo arranhado, porque ele ia lá numa cerca de arame lá, sei lá o que ele fazia. Ok? Então isso aí tem, né, a família tem que ter consciência, só que, infelizmente, é um trabalho que nós temos que insistir. Né? Imagina o piá picou o cachorro e a mãe dizia que ele não tinha nada. Né? O que você vai? Né? Você continua insistindo. Quando ele pegava aqueles pequenininhos, olha, eu saía voando para segurar ele. Não tomava remédio, então tem que ser feito um tratamento. Pessoal, vamos lá então. Nós vamos adentrar um pouco hoje no desenvolvimento motor. Nós já trabalhamos a questão cognitiva, a questão afetiva, a questão da socialização. No desenvolvimento motor, eu gosto muito do Vítor da Fonseca e também o Vítor da Fonseca, Vallon. Eu vou lembrando aí. Nós temos o próprio Lapierre. Pesquisem sobre o Lapierre. Ele vai falar da psicomotricidade relacional. Inclusive, aqui em Curitiba tem associação do Lapierre. Né? Ela tem no mundo inteiro. O Lapierre já morreu, mas, se eu não me engano, o filho que toca, né, a questão da psicomotricidade relacional. Então, eu vou ter aqui a questão do indivíduo. Nós já trabalhamos isso. A questão da hereditariedade, a biologia, a natureza, os fatores intrínsecos, a questão do ambiente, da experiência, da aprendizagem, do encorajamento, dos fatores intrínsecos. E aqui os 3 aspectos: o aspecto motor, o movimento perceptivo, por onde que a aprendizagem perpassa? Pelo sistema nervoso periférico. O aspecto energético, então essa criança precisa o quê? Se alimentar. Se alimentar aqui. As definições conceituais aqui. A concepção psicopedagógica do movimento, né? Vítor da Fonseca. A educação do movimento, nós vamos trabalhar a ação, as funções neurofisiológicas, psíquicas. Eu tenho lá o manual do Neto, que eu passei para vocês. A prática do eixo central do movimento, que é o corpo de um sujeito desejante. Então, dentro da psicomotricidade, não existe movimento sem desejo. Então, é a ciência que ela vai estudar o homem através do quê? Do corpo em movimento, da relação, do processo de maturação. Então, não adianta amarrar a mão, forçar a criança a ter o movimento de pinça. Fica lá fazendo montanha, para lá e para cá, tal da montanha. As questões cognitivas, afetivas e orgânicas. Por isso, eu já falei lá no início e vou repetir. Qualquer paciente que chega, você tem que verificar se não tem nada fisiológico. Não tem nada fisiológico. E hoje os próprios médicos
muitos médicos também têm, às vezes, psicólogo, ou você vai fazer uma cirurgia, eles perguntam se você está bem, eles fazem um tipo de investigação. Eu mesma, acho que faz o que, uns 3, 4 anos, eu ia fazer uma cirurgia, o médico disse, não, a senhora não vai fazer, não. A senhora não, né? Eu tinha perdido a minha irmã recentemente, ele falou, não, a senhora vai dar um tempinho aí, porque é um desgaste, né, que você tem. Então, a questão do movimento, do intelecto, do afeto. O movimento, ele tem uma relação afetiva. Eu vou fazer uma caminhada, só se você tem algum estímulo. A concepção do movimento, da experiência, da linguagem, da socialização. Então, é esse sujeito interagindo com o objeto. Por isso que a criança precisa brincar. De casinha, e se divertir, e pegar a bolsa da mãe, quer sair, pega, né? Pega as coisas, imita. Aqui a psicomotricidade, o que ela é? Nós temos aqui a Associação Brasileira de Psicomotricidade. Então, tem muitos psicólogos que vão se especializar só nessa área. A questão da ciência, do objeto, do estudo do homem, do corpo em movimento. Que espaço que esse corpo ocupa? Que espaço é esse que esse corpo ocupa? Por isso que eu insisto. Os espaços que esta criança ela está inserida precisa proporcionar o que a ela? A aprendizagem. A questão do mundo interno, externo, o processo de maturação. Será que ela está pronta cognitivamente, afetivamente, organicamente para aquela atividade? E a psicomotricidade, ela também é utilizada para quê? Para detectar dificuldades de aprendizagem. Então, eu já vou trabalhar lá, se vocês olharem lá o manual do Neto, eu vou fazer o quê? Uma avaliação. Então, geralmente, você faz o quê? Anamnese, você faz um estudo, você vai investigar, o processo de aprendizagem, se aquela criança tem algum atraso psicomotor. O que é Professora, Oi? no seu trabalho de observação, né, conversando com a mãe da criança, ela me falou, né, até citei no trabalho, que, tipo, a criança tinha dificuldade de ir para a escola, não gostava e tal, e daí a mãe levou ela a consultas de psicomotricidade. E eu fiquei pensando, por que psicomotricidade, sendo que tem outras psicólogas, né, que trabalham só com criança e tal? Tipo, por que de ser a psicomotricidade? Porque eu fiquei Meio assim, estranho, né? que ela foi encaminhada para isso. Porque às vezes as mães não se perdem. Provavelmente Mas foi alguma. uma própria psicóloga que encaminhou, uma outra psicóloga encaminhou ela para psicomotricidade, para meio que parece que era para aprender brincando, né? Aprender a tipo gostar de ir para a escola brincando, alguma coisa assim, eu acho. Tem. Porque provavelmente essa psicóloga não trabalhava com a questão da ludoterapia, né? Então, elas encaminham. Existe, sim, as psicomotricidade, as profissionais de psicomotricidade trabalhar a psicomotricidade relacional. Então, pesquisem sobre a psicomotricidade relacional. Então, eles vão trabalhar o emocional. Trabalham a questão do emocional, mas são coisas muito específicas. Aí eu não saberia te dizer o porquê que o psicólogo teve essa postura.
Porque daí já é um trabalho. Tem muita gente que critica essa psicomotricidade do Lapierre, porque ela é terapêutica. Ela tem um lado institucional. Lá na escola que eu trabalho à tarde, teve um momento que o pessoal da CEAR, se eu não me engano, acho que é CEAR que chama-se, eles foram lá fazer uma vivência com as famílias. Então, tem a psicomotricidade relacional institucional e tem a psicomotricidade relacional terapêutica. Eu fiz formação com o Lapierre, com o filho dele, né? Faz muitos anos, muitos anos. Então, né, aí começa, tem que cuidar. A prefeitura de Curitiba, uma época, eles tinham, né, nas escolas, mas era psicomotricidade relacional institucional. Então, por exemplo, você cria um ambiente, você coloca lá bola, corda e vão brincar. E você vai observar esses comportamentos. Você pode começar uma sessão através de uma contação de história. Dá uma pesquisada lá. Ok? Respondi a sua pergunta? Sim, acho que para qualquer um ficaria confuso, né? Porque teria que saber, igual a professora fala, saber toda a história, deve ter algum motivo de ter escolhido a psicomotricidade por trás de tudo. Por isso que às vezes é complicado, né? Você pré-julgar. Não é pré-julgar, porque não teria que ver o porquê que essa psicóloga fez isso. Né? Por que a psicóloga fez isso? Então, a gente tem que cuidar, né? Eu já tive mãe que a criança era psicótica, tomava remédio, sem criticar ninguém aqui. E a mãe tirou o remédio, porque o pastor disse que a menina estava curada. E depois, aí eu fiquei louca, né? Acho que se aquele pastor viesse na minha frente, que a menina quebrou tudo na sala. Só que daí eu liguei, né? Eu liguei, a minha chefe não queria que eu ligasse. Eu falei, não, eu vou ligar. Eu falei, eu quero o nome do pastor e o telefone. Eu liguei para ele. Ele disse, jamais eu ia dizer isso para uma mãe. E ela chegou, não, eu tirei o remédio. O pastor disse que a minha filha está curada. Então, a gente tem que cuidar às vezes, né? Porque, lógico, ela era uma mãe que ela idealizou a filha. Ela queria que a filha não tomasse mais remédio, ela queria que a filha não tivesse mais síndrome, ela queria que a filha lesse e escrevesse. Ela chegou na escola e me avançou. Falou que nós éramos tudo um bando de incompetentes, porque a filha dela não aprendia a ler e escrever. Então, né? Então, por isso que eu falo, às vezes a gente tem que se calar, se conter e investigar, porque pai e mãe, e às vezes tem profissional também, né, que se perde. Eu já tive que ir em escola apagar incêndio. Chamar a psicóloga que atendia a criança, eu ter que tirar todo mundo da reunião e atender a psicóloga, que a psicóloga se perdeu totalmente, sim, totalmente. Então, por isso que eu falo, temos que cuidar quando nós pré-julgamos alguma atitude. Nós não sabemos o que está no pano de fundo. No pano de fundo. Você não sabe o que está lá atrás. Eu atendi um menino muitos anos, 1 ano eu atendi ele. Ele melhorou bastante. Eu chamava a mãe, cada 2 meses eu chamava a mãe. O pai nunca vinha. Depois de 1 ano, a mãe me relatou, que ela tinha tentado aborto várias vezes, que ela tinha enfiado agulha de crochê lá dentro, de tricô. Mas ela levou 1 ano para me contar isso. Não que isso ia mudar os fatos,
mas ia aliviar ela, né? Porque isso era uma culpa que ela carregava. E ela relacionava muito isso. Ela se culpava muito pela criança não avançar. A criança melhorou significativamente. Mas é todo um histórico, né, que ela tinha por trás disso. Uma relação, né, dela com um companheiro muito difícil. Né? Então, às vezes, demora. Então, nós temos que cuidar. Uma vez eu estava num curso e uma profissional levantou e detonou os pais. E às vezes os profissionais, eu vejo muito isso em escola, se joga muito a culpa nos pais. E às vezes os pais precisam de quê? De um acolhimento, de uma palavra amiga, de alguém que diga alguma coisa. Essa semana, meu telefone não parou, meu WhatsApp. De mães desesperadas. Porque os filhos estão indo em escolas, e as escolas são PCD, são pessoas com deficiência, um está no 6º ano, o outro está não sei que ano, que a escola não é inclusiva, tem escola que não é inclusiva, não adianta insistir, tem que trocar de escola, de energia com escola que não é inclusiva. Tá? Então, aqui, ó, nós temos que pensar na questão da motricidade, na questão da adolescência, dos adultos e dos sêniores. Então, uma criança pode participar de uma reeducação de psicomotricidade? Sim, um adolescente também, um adulto, um idoso. Então, aqui nós vamos ter o quê? A conexão dialética entre mente e corpo, entre pensamento e ação. Então, essa psicomotricidade relacional é o movimento. E, gente, olha, bate muita coisa emocional. Muita coisa aqui. Pode ser em grupo ou individual, tá? O potencial relacional de aprendizagem. A questão da reeducação psicomotora, ela vai se destinar a quem? A prevenir, a compensar atraso, desenvolvimento motor, emocional, cognitivo, as síndromes. Então, tem muita gente que critica muito essa psicomotricidade relacional, porque se abriu formação para o mundo, então não interessava qual era a graduação que você tinha. Você ia lá e fazia essa formação e virava um profissional de psicomotricidade relacional. Então, tem muitas críticas em cima disso. A questão da psicomotricidade, o estatuto profissional. Então, a pessoa que vai trabalhar com psicomotricidade tem toda uma questão legal aí. É a capacidade de quê? A psicomotricidade? De movimentar-se intencionalmente. O exercício, a questão da memória, da atenção, do raciocínio, da discriminação. A questão do jogo, das tensões, da desconcentração muscular. Tem gente que é muito tenso, tem criança que é tensa. Meu Deus, tem criança que você coloca a mão aqui, é uma tensão. Ela está contida. Faça isso, se tensione para você ver. Fica assim, né? Se tensiona. A questão aqui é da relação dos processos cognitivos e afetivos. Isso aqui eu acho fantástico. Então, a criança, e aqui nós temos o da Julian Guerra, a questão do quê? Da criança junto com o objeto. A criança sobre o objeto. E ela age sem o objeto. Quando ela já tem o quê? A função semiótica do objeto. O que é essa função semiótica do objeto? Ela tem a materialização desse objeto na mente.
tá? Na mente. Então, essa relação. Por isso da importância de nós avaliarmos as fases do desenho, as fases da escrita, as fases do brincar, a questão simbólica. E aqui é o todo, né? Por que, se você olhar lá a BNCC da educação infantil até o 3º ano, trabalha-se o quê? A idade, esse corpo percebido, esse corpo conhecido, vivido, representado. E aí entra o quê? O corpo real e o corpo idealizado. Tem gente que é obesa e não pode... Não, mas eu não sou obesa. Tem pessoas que são magrinha, magrinha. Meu Deus, como eu tô gorda. Então, que corpo é esse? Esse corpo conhecido, esse corpo vivido e esse corpo representado. Então, isso aqui é o que se trabalha dentro do desenvolvimento motor, mas, ao mesmo tempo, você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar todas as características, todos os aspectos da aprendizagem, os aspectos sociais, afetivos, emocionais, neuropsicológico, enfim. Então, quando você vai fazer a avaliação, a ADP, Avaliação de Desenvolvimento Psicoeducacional, você também precisa fazer essa avaliação psicomotora. Daí nós temos aí, às vezes, um psicopedagogo resolve alguma questão aí de atraso na questão do desenvolvimento motor restrito, mãos. Pessoal, alguma dúvida, alguma questão sobre a aula de hoje? O que vocês aprenderam? Professora, eu quero fazer uma pergunta não tão relacionada a esse último conteúdo. Para a professora que já trabalhou com criança autista, assim, o que você acha do acompanhante terapêutico ali na rotina dessa criança? Na realidade, é profissional de apoio, né, Isadora, que você está falando? Que tá ali todo dia, ou na casa, ou na escola, junto com a criança. Olha, depende, cada caso é um caso, né? Aí tem que avaliar. Tem situações que ele precisa de um profissional de apoio. E tem situações que pode isso aí virar uma bengala. Porque se ele tem autonomia, depende do nível. Não percam o evento de autismo, que vocês vão ter só casos reais. E tem lá o Petri, o Petri, ele é totalmente independente. Então, tudo depende. Depende da situação, depende do nível do autismo, porque se é severo, se é de moderado para severo, complica. Então, tudo vai depender do nível de autismo, em qual contexto familiar que ele está. Por exemplo, o Petri, o pai e a mãe dele dão todo o apoio para ele. Ele tem curso, ele é todo articulado, ele é músico. Mas o pai e a mãe se dedicam para ele. Eu já fui dar palestra junto com ele, é uma graça, né? Eu já fui em eventos com ele. Nós temos uma acadêmica no nosso curso de psicologia também, mas ela tem uma mãe maravilhosa. Pensa, a Mônica, né, que vai bater um papo lá no evento e vai contar a história dela. Então, é diferente. Então, às vezes,
o que acontece, né? Não sei se alguém leu esse livro, que é um livro muito antigo, que é o Dibs em Busca de Si Mesmo. O Dibs, o pai e a mãe, eles pagavam uma babá. Então, ele não criou vínculo com a mãe. Eu vou trabalhar um pouco Winnicott com vocês, que é a teoria do vínculo. Porque assim, ó, a gente pode apagar tudo que eu já falei, tudo que vocês estudaram. Aonde que os problemas emocionais começam? É no vínculo. Você perde aquela pessoa que você amou, que você criou um vínculo, você vai ter que tratar daquilo. Porque o vínculo é o quê? É aquilo que uma parte da pessoa está dentro de você. Você não é mais você. Então, dizer que... Gente, quem de nós não tem a mãe e o pai introjetado dentro? Todo mundo tem. Então, começa pelo vínculo. Não vinculou. E eu tenho uma coisa comigo, né, em relação ao autista, eu não tenho como comprovar isso. Mas o autista tem uma questão que ele não nasceu ainda. Então, ele tem que ser estimulado a nascer, a ter autonomia, a se virar. E a mente dele funciona diferente de nós. Ele não, metáfora para ele não existe. Então, é muito interessante, né, você escutar o Petri falar. Ele conta, né, como é que é a relação dele com a avó, com a mãe. Não sei se a avó dele está viva ainda. Mas ele, né, teve apoio. E tem muitos pais que o quê? Jogam a responsabilidade no profissional. E daí é muito perigoso. Eu tive um caso agora que uma mãe me procurou, que a filha foi fazer Enem. E a filha tem síndrome de Down e um pouco de autismo. Gente, o que o pessoal do Enem fizeram com essa menina? Eu já digo o que eu encaminhei a mãe para fazer, o que o pessoal do Enem fez. Nós, lá dentro da Uniandrade, nós tomamos muito cuidado, a gente dá todo o suporte para a pessoa que tem alguma situação, ou algum transtorno, ou alguma deficiência. Claro, às vezes tem coisa que foge da nossa alçada, né? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma questão da aula? O que você aprendeu hoje? Como que foi a aula? Ninguém quer falar nada? Vocês estão muito quietinhos hoje. Estão em ritmo de feriado já, prof. Tá Ruim. cansado aí. Já cansados? Eu vou interromper. Quarta